O Botafogo é o time do momento, cara. O Botafogo é o time do momento no futebol brasileiro. Ele está em primeiro lugar, o Palmeiras está na cola ali, porque o Palmeiras já tem uma experiência, tem o Abel tem o time na mão, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas eu acho que o Botafogo passou o Palmeiras e o Flamengo de longe, né? Pelo futebol que o Flamengo está jogando, passou o Palmeiras e o Flamengo como o time do momento. Né? Por muitos anos, Palmeiras e Flamengo foram os dois times do momento do futebol brasileiro, até da América do Sul. Eu acho que o Botafogo, no futebol brasileiro, já é o time do momento. E está se encaixando nesse buraco aí também na América do Sul. Então, não é demérito nenhum para o São Paulo ser eliminado. Naquele negócio de vilões, que vocês estavam falando antes, é assim. Não tem como não se achar vilão, os torcedores não achar vilão, até nós mesmos, da imprensa, não olhar vilão. Sabe por quê? Porque faz parte da cultura do brasileiro. O brasileiro não tem herói. O brasileiro só tem vilão. A cultura do brasileiro é de ter vilões, não é de ter herói. Porque senão a gente falaria do Pelé todo dia, do Senna todo dia, do Guga todo dia, né, do Ronaldo todo dia, Romário, Bebé, ninguém fala. Poucas vezes se fala nos nossos heróis. A gente fica todos os dias procurando vilões, cada um na sua área, né? Nós somos jornalistas esportivos, eu sou comentarista esportivo, a gente fala dos vilões do futebol. Mas se você pegar o jornalismo político, só tem vilões da política também. Se você pegar o jornalismo, a parte mais de entretenimento, os destaques são os vilões, ou aqueles que fazem coisas erradas. Então é uma cultura do brasileiro ficar procurando vilões e esquecer dos heróis. Então, assim, é normal que a torcida do São Paulo vai procurar vilões ali pela eliminação, mas existem os heróis, né, nessa disputa. O Botafogo não passou para a semifinal porque tinha vilões no time do São Paulo. Não, passou o Botafogo porque teve heróis ali. Como seriam heróis se o São Paulo elimina o Botafogo? Então nós temos que dar Com certeza. Mudada um pouco na nossa visão, porque, sabe, se a gente ficar a vida toda, como nós ficamos, como nós estamos há muito tempo, só enxergando vilões, né? Até a gente, às vezes, não é? Você não tem uma dúvida, pô, será que eu fui bem? Será que eu não fui bem? A gente se coloca em dúvida porque a gente sempre fica com a mentalidade do vilão. Esse é o maior Perfeito, defeito Casal. do brasileiro, eu acho. Perfeito. Perfeito, a cultura da derrota, né? De supervalorizar a derrota ao invés de supervalorizar a vitória. Perfeito. E eu queria aproveitar que nós estamos falando sobre isso, eu vou passar para vocês a pergunta da nossa enquete, que já tem 2.700 queridos amigos que responderam, mas antes eu quero mandar um abraço para o Marcos Paulo Lima, que trabalha no Correio Brasiliense, colega jornalista esportivo lá em Brasília, que está saindo da redação e nos acompanhando na live. E também queria agradecer por mais um superchat do Caê Cavalcante, que falou que o Caleri sumiu no primeiro tempo porque não tinha meio-campo. A ausência de meio-campo enfraqueceu o Caleri. Vocês dois, Danilo e Casão, colocaram que ele estava no bolso da zaga do Botafogo. Bom, estamos batendo, passamos agora de 2.800 queridos colegas que participaram da nossa enquete, queridos internautas, respondendo a seguinte pergunta que eu vou fazer agora primeiro para o Danilo. O Botafogo é favorito ao título da Libertadores? Sim ou não, Danilo? Te adianto que 63% responderam que sim até agora. Se o Botafogo jogar o que jogou os 60 primeiros minutos, tanto da ida quanto da volta, favoritaço, mesmo contra o River. Os 60 minutos que o Botafogo colocou no Morumbi e os 60 minutos que o Botafogo colocou no Newton Santos colocam o Botafogo como favorito. E aí, claro que a gente precisa falar, né, do ambiente que pode ser uma final contra o River no Monumental de Nunes. Isso aí, não preciso nem falar o peso que vai ser, mas futebol, mesmo o River sofreu muito mais do que eu esperava contra o Colo-Colo, que é um time muito mais fraco que o Botafogo. Claro que você jogar no Monumental com 90 mil pessoas vai ser um negócio de louco pro Botafogo, mas futebol, os 60 minutos que o Botafogo colocou tanto na ida quanto na volta, é realmente um futebol impressionante. O que eu insisto, o Botafogo precisa entender por que cai tanto de rendimento nesses 30 minutos finais. Se é porque não está aguentando o ritmo físico, se é porque senta numa vantagem que não existe,
precisa entender. Agora, os 60 primeiros minutos do Botafogo são sempre impressionantes. Casão, 63% segue o número aqui, 2.883 votos agora. Sim, Botafogo é favorito, 63%, não 37%. Qual é a tua opinião? Não, eu acho o Botafogo o melhor time dos que vão sobrar para a Libertadores. Qualquer um, entre Peñarol e Flamengo, já sobrou o River, já tem o Atlético também, e tem o Botafogo. Eu acho que o Botafogo é melhor, joga melhor, tanto que está em primeiro lugar no campeonato, tem mais time, tem um elenco mais recheado de jogadores talentosos. Para mim, o Botafogo é melhor. Mas uma final com o River, lá no Monumental de Núñez, depois de 5 anos seguidos ganhando brasileiros, depois de 2 finais no Maracanã, sabe, se o River chegar lá na final, cara, tudo vai conspirar pro River ganhar essa E tem uma outra coisa, tudo, Casão. Tudo. Se... Eles não vão Danilo, eles não vão ligar nem pra VAR. Se o River ganhar essa Libertadores, o classificado para o Super Mundial é nada mais, nada menos que o time do presidente da Conmebol. Durmam com essa. Tá vendo? Tá vendo? Tem mais um detalhe. Não, Mas, tem outra, né? Então, eu digo, a única chance de ter mais um brasileiro no Super Mundial é o Botafogo, ou o Flamengo, ou o Atlético Mineiro ganhar essa Libertadores. Então, como já incomoda as vitórias dos brasileiros, mais um brasileiro no Mundial, acho que o pessoal não vai estar muito afim, né? Mas assim, vamos imaginar uma coisa tranquila, normal, né? Jogo mesmo valendo, sem nenhuma interferência extra. Eu acho o Botafogo favorito e acho que pode dar Atlético e Botafogo na final no Monumental de Núñez, na Argentina, em Buenos Aires, e aí eu quero ver o que vai acontecer. Porque vai ser maravilhoso. E aí eu quero ver, é ótimo, Casão. Se acontecer isso, cara, vai ser uma coisa espetacular para os planos, né? Para quem acredita em conspiração, nesse caso eu acredito, tá? Eu tô falando aqui, mas eu tô falando coisas que eu acredito mesmo. 5 anos de futebol brasileiro ganhando, 2 finais no Maracanã, agora é a final já desde o início lá, já era a Buenos Aires, não se sabe onde vai ser, não se sabe onde vai ser. O River foi andando, virou Monumental de Núñez, né? Porque não se sabia onde era, só sabia a cidade, Buenos Aires. Mas agora parece que já está definido que é o Monumental de Núñez, né? Então, eu acho que todos os times brasileiros têm que ficar esperto mesmo com isso daí. Não, com certeza. Aqui, Danilo, para a gente falar mais um detalhe importante sobre o Botafogo, eu queria citar que o Botafogo fez ótimas contratações, muitas delas longe do holofote do mercado. Não estou falando do Almada, que todo mundo conhece, mas jogadores que daqui a pouco não estavam entre os mais disputados, como o Igor, o centroavante, como outros reforços que chegaram sem tanto glamour assim e foram conquistando seu espaço. Claro que com dinheiro fica muito mais fácil e o Botafogo tem um aporte financeiro do John Textor, do pool de clubes dele, que é muito importante. Mas tem muito clube que tem dinheiro e não sabe gastar também. Então é importante saber aonde colocar esse dinheiro. Cabe um elogio aqui, nesse momento, para o que fez o Textor de colocar esse dinheiro no lugar certo, para o que fez o scout do Botafogo de conseguir encontrar os melhores jogadores para formar esse time do momento, como a gente está falando? Com certeza. A minha ponderação em relação a esse tema sempre foi o fato de o tamanho do investimento em relação ao tamanho do faturamento do Botafogo. Ponto. E, dependendo da regra de fair play que você tiver, esse tipo de prática não seria aprovado. Dito isso, as contratações do Botafogo são maravilhosas. Isso nunca, em nenhum momento, deixei de falar. Almada, craque, todos os jogadores que chegaram nessa janela aqui, o Botafogo praticamente mudou em relação ao time que jogou aquele 4-3 com o Palmeiras, fizeram esse levantamento durante a Libertadores, agora que o Botafogo eliminou o Palmeiras, tinha um jogador, que era o Marlon Freitas, que estava. O resto, todos os outros foram contratados ou na janela na primeira janela do ano, ou agora nessa janela do meio do ano. A contratação dos 2 laterais, Alex Telles e Vitinho,
Alex Telles, jogador que até há pouco estava sendo convocado para a seleção brasileira, Vitinho, que estava na Premier League, Almada, que estava na seleção da Argentina, campeã do mundo. São contratações incríveis e que elevam demais o nível do futebol brasileiro. Isso em nenhum momento dá para negar, isso é inviável, isso seria coisa de cego falar. Então, claro, é exatamente o que você falou. Gastou muito dinheiro, é verdade, mas gastou muito dinheiro da maneira certa. Vai ser campeão? Não dá para saber. Futebol tem muitas coisas, às vezes o time que tem super investimento, tropeça, o Botafogo ficou a um pênalti de ser eliminado agora numa quartas de final contra o São Paulo, mas é realmente um time muito forte e contratações excelentes. Aliás, a gente, como um todo, a imprensa de uma forma geral, já elogia o scouting, a análise de desempenho do Botafogo desde o ano passado, com chegadas de jogadores que ninguém lembrava e que o Botafogo conseguiu ficar na ponta da tabela até a reta final. E lógico, teve a entregada histórica e tal, mas até então era um time que ninguém dava nada e agora, de novo, com jogadores que não estavam no radar. Não é aquela coisa que você fala, tem 4 times disputando e o Botafogo vai lá e rouba. Não, são jogadores que ninguém esperava. Então, claro, é inegável. Olha os zagueiros, né, Danilo? O Botafogo contratou muito bem. Olha os zagueiros, né? O Bastos e o Barbosa, olha, jogariam, acho que qualquer time do Brasil e não eram jogadores que estava todo mundo disputando. Ô, Casão, só vou falar uma coisinha. Diga. Inclusive trouxeram o Adrielson de volta, tanto que jogou hoje. Como opção. Não, com certeza, só eu vou te passar a bola, Casão, para falar sobre as contratações do Botafogo. Só queria dizer uma coisa antes. A gente fala muito sobre fair play financeiro e tal, só que é importante dizer que isso é uma regra que não existe hoje no Brasil. Nós não temos esse regramento em vigor. Exato. Então, se não tem regra, o Botafogo vai obedecer o quê? Vai obedecer a quem? Se não tem regra, contrata, meu filho. Vai botando dinheiro aí, porque afinal não tem regra. Então, o ideal é criar-se um regramento para o futuro. Hoje não tem como dizer que está errado, né, Casão? Não tem lei, vai respeitar o quê? Não tem, tá certo. O Textor tem dinheiro e tem outra coisa. Eu não sei se é ele sozinho ou se tem alguém que trabalha com ele, porque escolhe muito bem. Escolhe direito. Todos os jogadores que chegam no Botafogo, eles rendem muito. Eu não me lembro de um que foi contratado, mesmo por fazer parte do elenco, que entra e não rende aquilo esperado. Os jogadores que o Botafogo trouxe, desde o ano passado, deu aquele pane final, mas em todos eles. Né? Deu um pane em todos eles. Mas todos eles, até dar o pane, estavam jogando muito. Estava dando tudo certo. E esse ano está de novo, jogando muito bem, então as escolhas são boas. Eu queria só falar uma coisa histórica, tá? É o seguinte, eu gosto do Botafogo desde quando eu era criança. Meu pai era apaixonado por futebol, meu pai me mostrava todos os times. E meu pai gostava muito de uma linha, que antigamente se falava linha, né? A linha é aqueles caras que estão na foto de baixo, né? Quem está agachado é a linha. Antigamente, a linha do time é aqueles que estão agachados. Então, eu me lembro muito bem, e eu gosto de falar, porque eu fiz um time de jogo de botão por causa desses caras, que era Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César. Esses caras foram bicampeões do campeonato da época, era Robertão ou Taça de Prata, alguma coisa assim, e foram também foram bicampeões cariocas e ganharam a Taça de Prata ou o Robertão. Era essa linha. E todos eles foram para a Copa de 70. O Rogério se machucou, foi cortado, por isso que surgiu o terceiro goleiro, que foi o Leão. O grupo de jogadores deram a opção para o Zagallo, por que você não traz um terceiro goleiro? Aí levaram o Leão como terceiro goleiro. Mas o Rogério estava lá como ponta direita. E não veio embora, ficou como olheiro. Então o Botafogo tem esse histórico de muitos jogadores, grandes jogadores em seleção brasileira. E essa linha aí, eu sou apaixonado. Talvez essa seja a linha que eu mais goste da história do futebol. Que eu vi, né? Eu nasci em 63, daqueles que eu vi, né? Daqueles que eu vi. Não. Eu gosto para o Danilo ficar feliz, eu gosto de Edu, Leivinha, César, Ademir e Ney. Eu gosto pra caraca também. Eu gosto. Não, daqui a pouco eu vou pedir para te me soltar uma linha do Inter também aí, ô Casão. Por favor, a gente tá precisando aqui. Internacional o Inter tem de sobra. Só mudava o centroavante, cara.
Um ano foi o Flávio, no outro ano foi o Dario. Mas a linha lá era a mesma coisa. Do bicampeonato 75-76, só mudou o centroavante. Com Carpegiani, com Falcão, eu não vou saber todo mundo. Mudou o centroavante e mudou o Carpegiani, né? Era Falcão, Caçapava e Carpegiani, 75. Aí ficou Falcão, Caçapava e Batista. O ataque É isso aí, perfeito. Então, o ataque de 75 era Valdomiro, Flávio e Lula. E o de 76 era Valdomiro, Dario e Lula. Só mudou o Carpegiani e o Dario, do meio para frente.